E falando em monólitos, isso também vale para suas classes internas. Você também faz isso, você fura os limites, né, da sua aplicação é, com regras de negócio. É muito comum confundir o que é uma regra de negócio. Aqui no nosso exemplo, também tenho certeza que se você olhar aí no seu sistema, você vai achar coisas parecidas. Essa checagem aqui, ó, if status igual a 1, é uma regra de negócio. Não deixa de ser. Ah, eu estou usando aqui só para desviar o fluxo, André. Então, não é uma regra. É uma regra, sim. Eu estou dentro de uma classe que chama acompanhar pedido, ou seja, a responsabilidade dela é acompanhar o pedido e ela está fazendo checagem de status. Ela é obrigada a conhecer um campo que faz parte do domínio. Então, use cases, command handlers, classes de fluxo, elas geralmente elas estão mais próximas do fluxo de negócio, da orquestração do seu domínio. O seu domínio ele não pode funcionar sozinho, as coisas precisam se conectar. A cola do domínio geralmente são as classes de fluxo, as classes de fluxo de negócio, seus use cases, seus command handlers, ou como quer que você chame aí, né? Classes de fluxo, você precisa deles. O grande problema é que a gente confunde, a gente acha que fazer um if status igual a 1 não é uma regra de negócio, que isso aqui é só um ifzinho, é um desvio de fluxo. E não é. Por que não é? Pelo mesmo motivo da situação do cadastro. Se o status mudar por algum motivo, ou se você tiver um acúmulo de regras aqui para fazer uma checagem, você vai ser obrigado a alterar todo mundo que consome. Quantas vezes você já não pegou esse mesmo campo aqui, essa mesma linha, né? Ah, if status igual a 1, que você teve que alterar em um monte de lugares, porque todos os lugares usavam status igual a 1. É um erro muito comum, não só em ambientes distribuídos, mas dentro dos sistemas também. A gente não isola as regras corretamente, né? A gente abre as regras de negócio e deixa todo mundo fazer o que quer com elas, né? E não deveria. Quanto mais você espalha esse tipo de coisa, mais problema você vai ter no futuro, quando você tiver que dar manutenção. Eu até deixei um outro exemplo aqui, né? Ah, André, mas então eu deveria usar enum, porque enum resolve o meu problema. Ao invés de eu já usar um short aqui, eu uso o enum. Então eu coloco aqui status pedido e na hora de fazer a minha checagem, a regra fica bem clara. Status do pedido, ponto, pendente. E isso resolve o problema, não resolve? Não resolve. Trocar código por enum é trocar 6 por meia dúzia. A única coisa que você melhora aqui no caso é a legibilidade, né? A fluidez do seu código. Eu consigo sim entender de uma forma mais clara que quando o status do pedido for pendente, isso fica realmente mais claro. Mas só resolve o problema da clareza, porque realmente é difícil a gente ler aqui, né? Status igual a 2. Mas não resolve o problema de você abrir a regra de negócio. Se você tiver um enum e na sua classe de fluxo você tem if status pedido, or pendente, or isso aqui status igual a status pedido ponto entregue. Veja que você está engordando sua regra de negócio. Isso aqui provavelmente tem um significado. Ele ser pendente ou ser entregue. Do ponto de vista do negócio, isso tem um significado. Talvez quando ele está pendente ou entregue, pedido que não está com a logística, que não foi enviado para a transportadora, isso tem um significado de negócio. Então é uma grande diferença aqui. Lembrando que eu estou simplificando os exemplos. Porque no nosso dia a dia não é tão simples assim. Você pega umas regras bem mais cabeludas aqui. Então, olhando para uma situação muito simples, pode não parecer tão complexo. Ah, mas isso aqui não tem problema. Não, às vezes, se o seu sistema é pequenininho, se você tem pouca gente que mexe, às vezes pode não ser um problema para você. Mas é um erro de modelagem. O que eu quero te passar é o conceito do problema. Se você abrir a regra de negócio, seja no seu sistema distribuído, ou seja dentro do seu domínio, você vai causar efeitos colaterais no seu código.
Você talvez comece a testar coisas que não te ajudam, você vai ter falsos positivos. Se você está usando isso dentro do seu sistema, você tem que aceitar que se um dia essa regra mudar, você vai ser obrigado ou obrigada aí a mexer em um monte de lugar diferente. E tá tudo bem. Então, você só tem que entender que sim, é um erro de modelagem. Às vezes a gente quer conviver com os erros ou não. E aí é um problema seu. Não vou dizer que você precisa ou que você não precisa. É só para você entender qual é o problema. Porque, como eu disse, isso aqui é uma coisa tão comum que a gente acha que é normal. E não é normal. Tem jeitos melhores de fazer.